1 Samuel, capítulo 30. Sucedeu, pois que chegando Davi e seus homens ao terceiro dia a Ziclague, já os amalequitas tinham invadido o sul. Este tema da palavra falo muito de manhã, porque tem um tempo bastante, irmãos, mas vai dar tempo, se Deus quiser. Vamos lá. E então, versículo 1, parte B. E tinham ferido a Ziclague, e tinham queimado fogo. Tinham levado cativas as mulheres e todos que estavam nela, tanto pequenos, as mulheres e todos os que estavam nela, tanto pequenos como grandes. A ninguém, porém, mataram. Então somente os levaram consigo e foram seu caminho. E Davi e os seus homens chegaram à cidade, e eis que estava queimando fogo, e suas mulheres e os seus filhos e suas filhas tinham sido levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele alcançaram sua voz, choraram, até que neles não houve mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativa, Ainoá, a Jezreelita, e Abigail, a mulher de Nabal, carmelita. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava em apedrejá-lo, porque a alma de todo o povo estava em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Todavia, Davi se fortaleceu no Senhor seu Deus. Versículo de número 7. Então Davi e Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque, disse: traze-me, te peço, o éfode. E Abiatar trouxe o éfode a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu esta tropa? Alcançá-la-ei? Ele disse: persegue-a, porque de certo alcançarás e tudo libertarás. Partiu, pois, Davi, ele e seus 600 homens com ele, e se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde pararam aos que ficaram atrás. Versículo de número 10. Perseguiu-os Davi, eles 400 homens, pois que 200 homens ficaram por não poderem, de cansados que estavam, passar o rio Besor. Vamos ler agora, para finalizar, o versículo 18, 19 e 20. Assim salvou Davi tudo quanto tomaram os amalequitas, também as suas duas mulheres salvou Davi. E ninguém lhes faltou, desde o menor até o maior, até os filhos e filhas, e também desde o despojo, até tudo quanto lhes tinham tomado, tudo Davi tornou a trazer. E para encerrar o versículo 20. Também tomou Davi todas as ovelhas e vacas, e levavam nas adiante do outro gado, e diziam: este é o despojo de Davi. Amém. Bom, eu quero pedir aos irmãos, por favor, se você, onde você estiver, tenho certeza que você está lendo, se você estiver, permaneça com a sua Bíblia aberta, para nós conferirmos o texto. Quero neste momento fazer uma breve oração, peço se você puder fechar os teus olhos, nos curvar diante do Senhor. Soberano Deus e Pai, novamente em ato de oração, buscamos a Tua face. Neste momento queremos pedir ao Senhor que nos ajude, nos dê a compreensão do texto, a interpretação da mensagem pelo Teu Espírito que é santo. Nos conforme a imagem de Cristo, Pai, que esta palavra venha arder no nosso coração, ministrada pelo Teu Espírito, que nós possamos viver a Tua palavra. Nos ajude a entender. Assim nós pedimos, clamamos, em nome de Jesus. Amém. Bem, irmãos, esta noite, nesta oportunidade, eu quero pensar com os irmãos, eu quero falar com os irmãos, pelo Espírito Santo de Deus, eu quero nesta oportunidade pensar e nós tratarmos deste assunto tão pouco falado nas ministrações da palavra, que é sobre família. Mas infelizmente, nesta introdução da mensagem, eu quero deixar bem claro, e é claro que isso é aparente, que as nossas lutas cotidianas, elas partem de dentro da nossa casa, e isso é fato. E elas partem de dentro da nossa casa e partem de dentro de nós. Às vezes, o inimigo está dentro de casa. Sim, claro. Quando eu digo inimigo, entenda bem, não é o pai, não é a mãe, mas o espírito do mal
a hoste da maldade, a potestade, os inimigos que buscam trabalhar nas regiões celestes. Hoje famílias estão sendo dizimadas, destruídas, e é necessário abordar este tema. Não posso aqui usar o problema familiar seu para ganhar like, por exemplo. Não posso usar o seu problema familiar para crescer no ministério, por exemplo, não. Ou para encher a igreja, ou para arrancar a lã da ovelha. Não, irmãos. É necessário nós ensinarmos, admoestarmos, ser instruídos a partir da palavra de Deus e administrados pelo Espírito Santo da verdade. Infelizmente, este tema família tem sido esquecido. E eu quero deixar bem claro que a igreja do amanhã é a família bem estruturada hoje. A igreja de amanhã que irá levantar o cristão, a melhor dizendo, o evangelho da graça. A igreja cristã, quando eu digo cristã, é a igreja fundamentada na Bíblia, na palavra de Deus, são os nossos filhos de hoje. A igreja de amanhã, a igreja de Cristo, fundamentada na rocha, na pedra angular, na pedra principal, na rocha que é Cristo, é a minha família hoje. Os meus filhos serão seus netos, seus filhos serão os meus bisnetos. Quero deixar bem claro que quando nós entramos neste tema aqui, irmãos, Samuel é um homem responsável, este homem que dono deste livro, autor desta escrita, deste relato. Ele vive, irmãos, ele veio ao mundo para trazer a nação apóstata da fé novamente para a presença de Deus. Samuel, ele vem para a presença do Senhor com a idade mais ou menos de 16 anos. Ele recebe o chamado: Samuel, Samuel, Samuel. E no terceiro ele ensina: eis-me aqui. Acontece o chamado. E por quê? Porque a nação de Israel, ela passa por um período após Josué. Seus filhos, o povo conhece a Deus até os filhos de Josué. Quando Josué sobe ao monte, primeiro em Josué 24, livro de Josué 24, ele vai dizer assim: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Bem, muito bonita a frase, ele é o dono dessa frase. Mas a Bíblia nos relata, nos informa, nos diz, pelos escritos sagrados, que depois dos filhos de Josué, quase mais ninguém conhecia, não se falava mais de Deus, não se conhecia mais o Deus da glória, o Deus poderoso, criador, soberano, cheio de graça, de bondade, misericórdia, e que é um fogo que devora. Não falavam mais de Deus. A nação está apostatando da fé, idolatria, cultos pagãos, ninguém sabe quem é Deus. E Deus chama uma mulher por nome de Ana, e esta Ana era estéril e gerou, através de um voto, o Senhor viu graça nela, e por bondade, graça e misericórdia concebeu Samuel. Samuel vai trazer avivamento para um povo destituído, fora de Deus. Samuel vai trazer novamente o povo para a presença de Deus, e então nós vivemos aqui o primeiro avivamento da história da Bíblia. E então nós vamos chegar nesse capítulo de que maneira? E agora é Samuel que tem, irmãos, o dever de continuar tratando do povo. Samuel, por sua vez, ele é juiz em Israel, um juiz de carreira solo. A Ana pedia a Deus um filho, Deus queria ela um maior profeta e um avivador. Deus queria ela um juiz que julgaria a nação, um juiz que julgaria sua própria casa, porque Eli conviveu, melhor dizendo, Samuel conviveu com Eli dentro do sacerdócio, dentro do templo. Então o Senhor levantou este homem, mas agora o povo começa a olhar para as cidades circunvizinhas, para as nações vizinhas, e eles tinham um rei. Agora o povo começa a clamar por um rei. Irmãos, e a Bíblia descreve que o povo deu a monarquia a um homem por nome de Saul, um homem perseguidor, invejoso, profano, trapaceiro, um homem que deixou a soberba e a arrogância e a altivez tomar conta dele, se lançou aos pés do orgulho, se lançou aos pés da fama, se lançou aos pés do reconhecimento, do altar alto, ou melhor dizendo, do lugar mais alto, tomando para si posse.
da soberba, da arrogância, do ego e do poder. Aí Deus, por sua bondade e misericórdia, chama Samuel e leva ele à casa de Jessé e unge Davi como rei. Davi é o menor da casa de Jessé, um pastor de ovelha, mas um menino, um garoto bonito, de boa aparência, mas não tinha destaque. Deus procurou justamente o mais simples da casa de Jessé e deu a ele o título do rei, sendo ungido ainda com Saul no poder. Chegamos nesse texto. Quando nós olhamos para esta mensagem, querida e amada igreja de Cristo, nós lembramos de Davi lutando com Golias, mas esquecemos de Davi, sendo rei, tocando como músico. A vida de Davi se resumia: Belém, Judá, Belém, Judá. Ele era pastor de ovelha em Belém e Judá. Ele era músico na casa de um homem insano, doente, profano, por nome de Saul. E assim passou-se, durou-se 10 anos. Ele não assentou no trono, mas chegou um momento que o próprio Deus, a Bíblia diz, que enviou sobre a vida de Saul espíritos imundos que passou a atormentá-lo. E então, com os anos passados, Davi, 10 anos, ele vence o gigante. E quando ele vence o gigante, queridos, Golias, talvez você não sabe dessa história. Eu estou colocando você nas cenas da história, no momento em que vivemos, que foi vivido, para você entender o contexto disso tudo. E quando ele está lutando, e então o prêmio era dar a filha de Saul de presente a quem vencesse, e mais um tanto de dinheiro. Nós sabemos da história. Davi venceu, Davi recebeu o dinheiro e tomou posse da filha de Saul. E por causa das vitórias, Davi passou a ser o maior inimigo, melhor dizendo, Saul, o sogro, vê o genro como maior inimigo, porque se louvava a Deus dizendo: Saul matou seus milhares, Davi matou seus 10.000 milhares, bendito seja Deus. Saul matou seus milhares e Davi matou seus 10.000 milhares, louvado seja Deus. E por ser mais dócil, mais companheiro, mais amigo, mais junto com os demais ali, mais amigável, mais associável, cresceu-se uma rincha. E Saul, atormentado de espírito, agora persegue o genro e faz o seu programa de governo, o maior trabalho, o maior tratado de governo, caçar como um animal, como um cão, o próprio genro. E ele se esconde em cavernas, ele se esconde no deserto, ele sai para o vale. Teve inúmeras oportunidades, se eu não me engano, mais que 20 oportunidades para tirar a vida do sogro, mas não fez. Esta frase que eu vou dizer agora, o dono dela é Davi. O dono dela: honrar a quem tem honra, dar respeito. Quem sou eu para botar as mãos no ungido do Senhor? Essa frase é de Davi. E assim, irmãos, perdurou isso por 10 anos, esta perseguição. E nesse texto, mais uma vez, nós vemos Davi fugindo do sogro. E aqui diz a palavra que ele, achando que seria a melhor estratégia, fugindo e correndo do sogro, ele chega nesta cidade por nome de Ziclague. Ele deixa a família, está com ele 600 homens. E ele vai procurar um rei por nome de Aquis. Eu peço a você que depois esfolheie a Bíblia para você entender. Em 1 Samuel, se eu não me engano, do 15 para frente, já fala todo esse acontecimento, essa luta entre eles. E ele procura um rei por nome de Aquis. E ele vai fazer ele vai pedir asilo político. Ele entra lá em Ziclague, irmãos, e logo coloca ele à frente para defender o rei ali como arqueiro, flecheiro, não me lembro bem, mas é um homem de linha de batalha, frente da batalha. E deixou suas mulheres e filhos e mais de 600 homens com suas esposas e filhos lá no deserto. Só que no deserto tinha os amalequitas, que eram, eu não posso falar isso aqui por causa da plataforma, terror. Os irmãos sabem o que é isso? Terror. Eles estavam lá, os amalequitas, e perseguiam o povo de Deus, Israel. Agora você pensa, que responsabilidade, irmãos. Deixou a família no deserto, a família dos homens que trabalhavam com ele no exército, para ir a uma terra estranha, se aliar com inimigos, sem a direção de Deus, sem buscar por Deus.
É isso que nós fazemos, irmãos, quando tomamos decisões sozinhos. Nós tomamos decisões que colocamos a nossa vida em risco, nossa família em risco, o ministério em risco. Nós colocamos a nossa vida em risco, com nossos filhos, colocamos o trabalho, o nosso salário, o emprego em risco, a nossa casa em risco. Quando agimos, irmãos, com a nossa atitude, com o nosso bel prazer, e não demorou muito, alguém disse ao rei assim: vem cá um pouquinho, rei, deixa eu dizer algo para o senhor, diga-me, esse homem aí, ele é diferente, ele tem uma unção diferente, ele tem uma maneira de se expressar diferente. Esse camarada aí, ele é israelita, e ele, pelo jeito, pela performance dele, pelo jeitão da madeira, eu acho que esse homem aí é um homem bom de um fino trato na guerra. E eu acho que ele estava lá acima dos negócios do homem Saul lá. E isso daí aqui dentro da nossa terra inimiga, é uma estratégia de guerra e ganho para eles. Se eu fosse o senhor, eu lançava esse homem embora. Então o rei Aqui chama ele e lança ele embora. Ele vai embora, pega os seus 600 homens e volta para o deserto. Só que a Bíblia diz que quando eles chegam lá, os amalequitas já destruíram tudo, botaram fogo nas cidades de Cláudio. Já não existe mais ninguém ali, levaram as mulheres e as crianças, os animais, todo o seu despojo. A Bíblia diz que agora Davi chora na presença de Deus e implora: louvado seja o nome santo do Senhor. E eis, versículo 3, e eis que Davi e os seus homens chegaram à cidade, e eis que estava queimada a fogo, suas mulheres, seus filhos e suas filhas tinham sido todos levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram sua voz e choraram, até não poder chorar mais, não ter força. Irmãos, e eles se revoltaram contra ele, tentaram apedrejar, queriam tirar a vida de Davi. Agora os próprios amigos estão contra ele. E o versículo 7 diz que então, versículo angustiado 6, procuravam em apedrejá-lo, porque a alma de todo o povo estava amargurada, cada um por causa de seus filhos e filha. Mas no versículo 6, da parte D, tem aqui uma resposta: Davi se fortaleceu no Senhor seu Deus. E quando ele se fortaleceu, a Bíblia comenta aqui a oração, eu creio que é a menor oração que alguém já fez em toda a história da Bíblia. O versículo 8 diz assim: então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu essa tropa, alcançá-lo-ei? É como se você fosse a Deus e falava: Senhor, eu faço isso ou aquilo. Davi foi direto, Senhor, ele tinha pressa, ele precisava salvar a sua família. Hoje eu quero falar com os irmãos sobre isso, irmãos. O Espírito de Deus hoje quer falar conosco justamente sobre isso. Quantas famílias estão sendo dizimadas, quantas famílias estão sendo destruídas, porque nós abrimos portas, porque nós abrimos o coração, porque nós, irmãos, e o inimigo, ele está aqui, preste para atacar a família. E talvez você está perguntando, como isso foi acontecer sobre a nossa vida? A Bíblia tem uma resposta. Como o inimigo faz para atacar a nossa família? Versículo 1, sucedeu, pois que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia, os amalequitas tinham invadido. A palavra invadir é ímpeto, é deliberadamente, é alguma coisa que impõe. Você está lá, ele entra e teve acesso, é permitido. Você permitiu, nós permitimos. Esta semana falei com a minha esposa sobre isso. Tem sinais, nós deixamos portas abertas, irmãos. Nós falamos o que não é para falar, vamos a lugares que não é para ir, abrimos a porta porque não é para abrir, recebemos o que não é para receber. Nós fazemos isso, depois culpamos o marido, culpamos a esposa. É mais fácil procurar o culpado do que olharmos para nós. Louvado seja o nome santo do Senhor, irmãos. Que maravilha, louvado seja Deus. Quantas famílias estão sendo destruídas? Por quê? Porque Satanás está tendo ímpeto, sucesso.
Satanás está alcançando aquilo que ele veio para fazer: matar, roubar e destruir. Louvado seja o nome santo do Senhor. Mas esta noite nós estamos sendo avisados pela palavra. Louvado seja o nome santo do Senhor. Deus tem pressa em socorrer a vossa família. Deus tem pressa em exaltar a sua família. Deus tem pressa em socorrer a tua casa. Deus tem pressa em socorrer o teu casamento. Deus tem pressa. Louvado seja o nome santo do Senhor, irmãos. Louvado seja Deus. Talvez você já desistiu do seu casamento. Talvez você já desistiu dos teus filhos. Talvez você já desistiu da tua casa. Mas o Senhor está dizendo pela tua palavra: enquanto você estiver nos pés do Senhor, a palavra te alcançará. Louvado seja, e eu tomo posse desta mensagem. Bendito seja Deus. Louvado seja Deus, queridos. Louvado seja Deus. Como que nós podemos não ver o ataque do inimigo? E quando? Quando nós nos alinhamos com ele, quando nós passamos a dar ouvidos, quando nós abrimos a porta do nosso coração. Eliseu um dia recebeu uma mulher, viúva de um homem, que dizia: meu marido, teu servo, semente a Deus, se desviava do mal, morreu. Tenho lá na minha casa alguém, um credor, para levar os meus filhos por causa de uma dívida. Ou seja, um crente morreu e deixou dívida, a mulher não tinha dinheiro. Glória a Deus. Acabou o microfone, nós vamos buscar outro. Pronto, não tem problema, vamos continuar. Então, meus irmãos, quando nós vemos uma certa mulher viúva, você lembra do texto de Eliseu que fala sobre isso, o azeite multiplicado. E ele então dá um conselho a ela e diz assim: ô mulher, entra dentro da tua casa, fecha a tua porta junto com os teus filhos. Então quando ele fala fecha a tua porta, é porque tem algumas portas da nossa vida que precisa ser fechada, e somos nós mesmos. Nós mesmos que precisamos fechar algumas portas. Irmãos, a palavra, grife aí na sua Bíblia, ímpeto, inválido, ou seja, entrou e invalidou todo mundo. Dizimou, levou embora, e ele entrou e levou tudo, e dizimou tudo que estava ali. Teve ímpeto, teve sucesso, conseguiu fazer o que queria, feriu as pessoas. E a segunda estratégia de Satanás: ataca, o inimigo fere, queima a cidade, destrói. Vou pedir para o Bruno colocar um pouquinho de retorno, então forço muito, meu irmão. Então, querido, agora sim. Então, queridos, o que acontece? É essa estratégia de Satanás, colocar um contra o outro dentro de casa. Irmãos, que palavra gloriosa. Não adianta eu vir aqui dizer: Deus vai restaurar a sua família, se Ele mesmo não nos ensinar. Quantas pessoas aqui que não conversam com o marido, não conversam com a esposa. O marido entra na cozinha, a esposa sai. A esposa vai para a sala, o marido vai para fora. O pai entra no quarto, o filho sai. O filho entra na sala, o pai vai embora. Tem famílias vivendo desta maneira aqui, e o Senhor está dizendo pela tua palavra que Deus tem pressa em te socorrer. Bendito seja o nome santo do Senhor. Que palavra gloriosa. Bendito seja Deus. Satanás está fazendo festa na tua casa e você não percebeu. O diabo está aí fazendo festa aonde você está fazendo festa. Em que arraial você está, irmã? Em que arraial você está celebrando, irmã? Bendito seja o nome santo do Senhor. E ele ataca, e quando ataca para ferir. Versículo 2: levou o cativo, ele prende as mulheres que ali estavam, pequenos e grandes. Versículo 1 da parte D diz assim: tinha ferido, queimou com fogo. É isso que o inimigo faz, irmãos, fere. O coração está gelado, não tem mais o Espírito de Deus. Começamos a falar palavras que ferem o outro, desmerecer o outro. Começa a falar o defeito desse e daquele, queima a estrutura, fere pessoas, destrói pessoas, dizima famílias,
feridas na honra, pessoas que foram abusadas da infância, pessoas cheias de vício, carregam uma alma machucada, uma alma ferida. Louvado seja o nome santo do Senhor. Arrancada de suas casas. Quantas famílias, filhos, separações. É necessário estar isso nas pregações, nas ministrações, irmãos. A igreja de Cristo precisa abordar este assunto. Tem muita gente sangrando por dentro, sentada no banco da igreja. Louvado seja o nome santo do Senhor. Tem muita gente, irmãos, que precisa ser transformada de dentro para fora. Deus tem pressa em socorrer o teu filho. Deus tem pressa em salvar o teu casamento, pois eles são a igreja do futuro. Louvado seja o nome santo do Senhor. São os meus filhos, que é a igreja do amanhã. É os teus filhos, que é a igreja do amanhã. E Deus tem pressa para assegurar a igreja do amanhã. Bendito seja o nome do Senhor. Se você veio aqui esta noite, olhando para a tua família, para a tua casa, em pé de guerra, ferida por dentro, louvado seja o nome santo do Senhor. Não tem mais paz na tua casa, não tem entendimento na tua casa, Deus está longe. A palavra está dizendo que Ele quer estar perto. Arrependa-se hoje, volte-se à presença do Senhor. Bendito seja Deus. Deus tem pressa em te socorrer. Deus tem pressa em te ajudar. Louvado seja o nome santo do Senhor. Quantos pais estão virando as costas para os filhos? Quanta mãe que está virando as costas para a filha, quanto marido que está indo embora e não vê o diabo, o inimigo, usando da tua vida, usando da tua dor, usando do teu sofrimento, mas em nome de Jesus, essa situação cairá por terra, para a glória de Deus. Bendito seja o nome santo do Senhor. Eu acho que todos que aqui estão, eu sou o que mais preciso. Louvado seja o nome santo do Senhor, e continuo crendo. Você precisa continuar crendo que Deus é poderoso em salvar, Deus é poderoso em restituir, Deus é poderoso em restaurar, e esta noite haverá restauração para a glória de Deus. Se casamos para a glória de Deus. Se geramos filho, geramos para a glória de Deus. Se geramos uma família, geramos para a glória de Deus. Se vivemos em paz para a glória de Deus. Deus quer exaltar o nome dEle sobre sua vida. Deus quer exaltar o nome dEle sobre a minha vida. E esta noite não será diferente. Bendito seja o nome santo do Senhor. Bendito seja Deus. Dizer que a sua família vai ser restaurada sem mostrar o caminho não é evangelho, não é palavra. Louvado seja o nome santo do Senhor. A Bíblia nos exorta, nos ensina, pois ela é a palavra de Deus. É o evangelho da graça. Louvado seja o nome santo do Senhor. E então, irmãos, nós olhamos casamentos que não deram certo. Também tem sobre este assunto. E deram errado, claro. E carregam uma dor, uma alma doente. Elas sorriem em público, mas deixam para chorar no travesseiro. Sorriem na igreja, mas deixa para chorar num quarto a sós. Quantos que aqui estão desta maneira esta noite? Quantos que aqui estão vivendo desta maneira? Hoje amargaram um sentimento de abandono, de solidão. Hoje amargam um sentimento de solidão e de desprezo e de vergonha. Quantas pessoas que continuam até os dias de hoje envergonhadas e envergonhados, não volta no lugar onde esteve um dia, onde viveu um dia, não faz parte de uma comunidade mais, de uma igreja, porque sentem vergonha, porque não tem condições mais de colocar os pés naquele lugar. Bem, eu quero dizer aos irmãos esta noite que você, dentre milhares, tem o mesmo problema. E você não é único, nem única, mas que Deus pode salvar sim, que Deus pode transformar tudo isso, que Deus está aqui enviando sua palavra e nos alertando do perigo em que corremos, nos alertando que mesmo apesar de tudo que estamos vendo, de tudo que nós estamos vivendo, Deus tem uma palavra para nós. Louvado seja o nome santo do Senhor. Irmãos, e quando nós lemos o versículo 2 e 3, tinham levado cativas as mulheres e as todas que estavam nela, tanto pequenos como grandes, ninguém, porém, mataram, tão somente levaram consigo
foram o seu caminho. Versículo 3, Davi e os homens chegaram à cidade, e eis que estava queimada de fogo, suas mulheres e seus filhos tinham sido levadas cativas. E é isso que Satanás faz: dizima pessoas, destrói famílias. É justamente o alvo dele é a família. O maior problema hoje não é um problema social. O maior problema hoje não é a política que não está dando certo. O maior problema hoje não é o desemprego. O maior problema hoje são as famílias que estão sendo destruídas. É justamente aí, irmãos, que está sendo o ataque frontal. É justamente aí, porque se ele calar a minha voz, amanhã você não vai mais ouvir de Deus. Se calar a minha voz, sim, vai calar a voz da minha filha, dos meus filhos, da minha família, e a minha família não mais falará de Deus. Então o alvo principal hoje não é, irmãos, o nosso maior problema não é o que está lá fora, mas é o que está dentro. Louvado seja o nome santo do Senhor. E é isso que nós precisamos cuidar, é isso que nós precisamos abrir os nossos olhos. O maior problema é o ataque à igreja. Atacando a família, destrói a igreja. Mas não, glória ao nome santo do Senhor. A igreja que prego não é a igreja fixa, a igreja que nós olhamos não é a igreja física. A igreja que prego é aquela que Cristo levantou. Eu e você somos o corpo de Cristo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Templo e morada do Espírito Santo. Mas enquanto nós vivermos o evangelho e a palavra verdadeira, a igreja romperá em fé. Louvado seja o nome santo do Senhor. O reino será avançado para a glória de Deus. A palavra de Deus irá ser pregada para a glória de Deus. O evangelho será pregado e a igreja nunca se acabará. Muito pelo contrário, a palavra se cumprirá, que ela vai encontrar em nuvens com Cristo da glória. Louvado seja o nome santo do Senhor. Bendito seja Deus, irmãos. Olhe para a sua casa como igreja, pois ela começa lá dentro. Olhe para a sua família, para o seu casamento como igreja, pois ela começa justo dentro do seu casamento. Não faça como este homem, deixou a família no deserto e foi se encontrar com o adversário. Não, irmãos, Deus nunca usa do adversário para abençoar. Ele é em si todo poderoso. Louvado seja o nome santo do Senhor. E ele já foi vencido na cruz do Calvário. Deus usa a mim e a você como ferramenta, e esta noite não está sendo diferente. Ele quer usar de você para que anuncie o evangelho, a palavra e a igreja dentro da tua casa. Louvado seja o nome santo do Senhor. Bendito seja Deus. Nunca Deus vai se aliar com o inimigo para vencer uma guerra. Ele é em si todo poderoso e jamais ele vai permitir isso sobre a nossa vida. Bendito seja o nome santo do Senhor. Então, irmãos, e a artimanha outra de Satanás, de um inimigo, é contra-atacar. Nós olhamos que no versículo, irmãos, 6, coloca um contra o outro. Davi muito se angustiou, porque o povo falava em apedrejá-lo, pois estavam juntos, na mesma intenção. Nós já olhamos para Saul e Davi, lutava para a mesma causa, pela mesma causa. Nós vemos 600 homens, 600 mulheres com Davi, 602 mulheres com a esposa de Davi, fora os filhos. A Bíblia não diz? Talvez mais de 1000, todos contra Davi. É justamente essa a artimanha, é justamente isso, é o contra-atacar, colocar um contra o outro, para que o reino não avance, para que o reino não prospere, para que não haja avançar da palavra. Não, irmãos, você precisa abrir os olhos em nome de Jesus. Um contra o outro, discutindo, falando mal e fazendo isso e aquilo. Não, irmãos, nós fomos chamados para a mesma causa, ser embaixador de Cristo, levar a palavra, pregar a palavra, saquear o inferno, povoar a glória de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Sabe onde mora o perigo? Quando nós instituímos o inimigo como amigo, colocamos o nosso aliado como inimigo. Eu vou repetir, talvez você não entendeu, eu explico. Sabe onde mora o perigo em nós? Quando instituímos, quando reconhecemos o inimigo como amigo, colocamos o aliado contra nós. E isso não pode acontecer. O inimigo de Deus continuará
pelos séculos dos séculos inimigo, e eu e você como amigo. Seu pai não é seu inimigo, tua mãe não é sua inimiga, teu irmão não é teu inimigo, teu patrão não é teu inimigo, nenhum de nós somos inimigos. Estamos aqui por uma mesma causa: embaixador de Cristo, levar a sua palavra, discipular pessoas, apresentar a glória de Deus, dizer que Deus é bom e maravilhoso, que Ele salva, cura, liberta, perdoa os pecados e recebe em sua glória. Louvado seja o nome santo do Senhor. Se na tua casa tem contenda, se nela tem gente te apedrejando, tome para si esta palavra. Olhe para o teu irmão, para a tua mãe, para alguém que te apedreja, não devolva as pedras, mas chame e clame pela presença do Senhor. Seja manso, humilde, não contra-ataque, mas baixe a tua cabeça e vá para a presença de Deus. Vocês lutam pela mesma causa. Louvado seja o nome santo do Senhor. Nós lutamos pela mesma causa, irmãos. E então, quando Davi viu aquela situação, há um exemplo para nós, para encerrar a palavra. A Bíblia diz que ele então foi para a presença do Senhor. Versículo de número 6, parte D. Davi se fortaleceu no seu Deus. Ou seja, antes nós olhamos para o versículo 4. Então Davi, louvado seja Deus, e o povo se achava com ele, alcançaram sua voz e choraram, até que neles não houvesse mais força para chorar. Versículo 6 da parte D. Davi se fortaleceu no Senhor, seu Deus. O que esta mensagem está nos ensinando para encerrar a mensagem? Você recebe força. Joel 2,12 diz: quando você planteia, quando você chora, quando você vai aos pés, sabe por que a sua família está se acabando? Porque os teus olhos estão secos demais. Sabe por que a tua família está sendo dizimada? Porque o teu coração está duro demais. Louvado seja o nome santo do Senhor. Em nome de Jesus, continue clamando. Eu tomo posse desta mensagem. Às vezes a palavra machuca, as atitudes machucam, mas quando nós vamos para a presença do Senhor e choramos, lamentamos, regamos o nosso coração, enchemos os nossos olhos de lágrima e o nosso coração se derrete, Deus nos dá graça e nos concede vitória. A minha oração é que você tome posse desta mensagem. Enquanto você estiver orando, poderá Deus socorrer a tua família. Enquanto você estiver orando e chorando, poderá Deus transformar a tua casa. Enquanto você estiver orando e chorando, poderá Deus restaurar o teu casamento e o nome de Deus será exaltado. Bendito seja o nome santo do Senhor. Devo persegui-lo? Devo? Alcançarei êxito? O Senhor disse: vai, persegue, te devolverei tudo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Irmãos, Davi lutou, Davi venceu, Davi trouxe tudo de volta ao que levaram. Louvado seja o nome santo do Senhor. E esta noite o Senhor está nos ensinando a ir à presença do Senhor, lutar. Louvado seja Deus. Chore pelo teu filho, chore pelo teu casamento, chore pelo teu filho, irmão. Chore pelo teu casamento, pai. Chore pela tua vida. Louvado seja o nome santo do Senhor. E aquele que nos dá vitória, louvado seja o nome santo do Senhor. Por intermédio de Cristo Jesus, somos mais que vencedores. Tenha certeza de uma coisa: esta palavra está caindo no teu coração e ela terá um fiel cumprimento. Eu tomo posse. Louvado seja o nome santo do Senhor. Hoje, choro de tristeza. Amanhã, choro de contentamento. Louvado seja o nome santo do Senhor. Esta é a palavra. Deus seja louvado. Amém.